Falando em governo Bolsonaro, a gente está agora já com a quarta confirmação de contaminação por Covid na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve lá em Nova York. Foi confirmado nesse domingo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele estava lá na calçada comendo pizza. Não sei se você lembra ou não, não sei se a gente tem essa imagem aí para mostrar, mas ele estava lá na calçada. É esse daí, o presidente da Caixa. Foi confirmado com Covid-19, é o quarto integrante da comitiva que viajou com o presidente e foi diagnosticado. Olha lá, ele está comendo pizza ali com o presidente. O filho do presidente não está nessa foto aí. O filho do presidente também foi contaminado, Eduardo Bolsonaro, testou positivo. Teve um outro integrante do governo que não teve o nome divulgado e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também foram diagnosticados. A Covid também está no governo com outras duas pessoas que foram diagnosticadas, mas que não foram viajar, a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e o advogado Bianco também está com Covid-19. Eu acho que a imagem do Brasil ficou ainda mais prejudicada, né, Gustavo? Eles foram para lá, quer dizer, o filho do Bolsonaro teve uma série de reuniões, o ministro, o presidente da Caixa foi ter reuniões também econômicas lá, né, da agenda econômica do governo, ou seja, é uma imagem muito, muito prejudicial para o nosso país, né? Olha, Fabiola, tem total razão. Primeiro, eu não acredito que o Bolsonaro ainda não foi infectado, tá? Se você for observar, o Queiroga está olhando e falando assim, a possibilidade de estar falando com o Bolsonaro diretamente, mas tudo bem, eles têm essa estratégia de camuflar as coisas, é Será uma que ele possibilidade. teria que mostrar o exame? Porque ele não mostrou o exame, né? Eles falaram que ele e a esposa testaram negativo. Numa situação dessa, será que não seria mais transparente mostrar o exame? Aconteceu da outra vez, né? Todo mundo achou que ele estava com Covid, e aí ele depois admitiu que estava com Covid, né? Numa outra situação, e mostrou o exame positivo. Não sei se ele mostrou o exame. Eu acho que mostrou naquela época, né? É porque também quando convém, Fabiola, se a gente for analisar, tem toda uma covardia por trás disso daí. Quando a gente fala sobre a imagem do Brasil, complicar a imagem do Brasil ainda mais do que o que está é difícil, viu, Fabiola? E eu vou falando porque, olha, desde 2018, 2019, um período na Europa, e a coisa estava muito pesada assim em relação ao Brasil. 2020, 2021 vieram para, sabe, para afirmar toda essa visão terrível sobre o Brasil. Mas assim, tem toda uma covardia por trás disso daí, porque essas pessoas são expostas, tá? As pessoas são expostas, mas elas têm toda uma estrutura física e intelectual por trás para dar atenção. Então, assim, quando você fala, por exemplo, o Bolsonaro vai ter uma possibilidade de ter sido infectado, ele está minuto a minuto sendo acompanhado pelos seus profissionais, que não vão dar cloroquina, vão dar o suporte necessário para que o corpo funcione bem, consiga combater o vírus para evitar a doença, principalmente estado grave. Então, assim, só que o povo não tem isso. Essa é a questão do vírus ter sido transmitido para praticamente todos eles. Isso é fato, como nós tínhamos conversado aqui semana passada, lembra? Então, Uhum. assim, tem um suporte assim por trás deles que evita com que a morte aconteça ou a Claro. situação grave em sua grande maioria. Só que aí ele leva para a sociedade de que, olha, nós somos, nosso corpo consegue combater, nós podemos utilizar esse medicamento, eu sou imortal, sou imbrochável, sou isso, aquilo. Na verdade, tem toda uma estrutura física e intelectual que está minuto a minuto, diferentemente da sociedade que não tem Não suporte. tem esse acompanhamento, né? Por exemplo, eu mesmo, quando tive Covid, fui monitorada 3 vezes por dia. É um Perfeito. privilégio. Quem é que pelo SUS consegue algo assim, de você fazer exames, vários exames? Não é o exame da Covid, são outros exames, para saber como é que teu corpo está reagindo infecção que a gente nem sabe direito o que ela pode afetar. Isso é tratamento não precoce, mas um acompanhamento da doença que previne que você entre num estado mais grave. E mesmo assim pode acontecer de você entrar, né? Mas é interessantíssimo você falar sobre isso, porque é verdade. Ele está monitorado e aí, não vou divulgar, não sei, né? Não sabemos, né? Ele diz que Fabiola, não. Eu prefiro acreditar que as pessoas não mintam com tanta cara de pau assim, né?
Fabiola, obrigado por compartilhar isso, porque a gente chama a atenção da sociedade assim, num todo, para a gente abrir os olhos para o que nós vivemos e como nós vivemos. Você citou sua própria experiência. Olha só, eu, no meu privilégio, se eu pudesse, se você fosse desonesto e falar, não tem problema algum, não aconteceu nada comigo. Só que, você chama a atenção, só que eu tenho privilégios. Porque nós temos que abrir o coração e ser sinceros a isso. Nós temos privilégios. O que aconteceu contigo, por exemplo, poderia ter acontecido comigo. Eu moro só que se eu fizer uma ligação, vai ter uma bateria de amigos profissionais que irão me acompanhar e me darão suporte. Só que a maioria da população não. Então, quando a gente se abre dessa forma, que eu acho assim que a presidência da República não faz isso, a gente leva a sociedade a buscar mais responsabilidades. Tá? Mas a gente precisa também entender isso. As pessoas, não vou falar maioria, mas muitas pessoas precisam também entender que isso é um ato de responsabilidade, a ter um cuidado pessoal, tá? Pela questão social. Então a gente precisa mesmo abrir isso, a gente precisa exigir que os poderes sejam sinceros, a possibilidade de mostrar ou não o que realmente está acontecendo, porque o simbolismo ele é muito importante para as pessoas. Tá? Não é só uma pessoa que está ali, o presidente da República não é só uma pessoa. Ali tem um simbolismo muito grande. Como você citou Angela Merkel, é muito forte essa ação de você liderar um país, uma nação, para combater, para lutar contra uma guerra invisível no sentido das armas, sabe? Da letalidade, que é um vírus. Então, as ações, ela é muito importante. O simbolismo para a raça humana, ela tem uma força muito grande. Então, assim, infelizmente, o nosso simbolismo é do lado oposto. Nosso simbolismo é da destruição, é da negação, é do desrespeito pela vida humana. Infelizmente. É. Mas a gente vai passar, apesar de tudo.